Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos receber aqui alguns colegas de profissão e falar sobre a imprensa da cidade de Guarulhos, em especial dificuldades, crise da mídia, linhas editoriais e aí, como está a imprensa da cidade hoje. Este é o tema que vamos tratar nesta edição do Câmara em Pauta e eu recebo aqui a ilustre presença do vereador Lamé, do PTdoB, que também é jornalista, né, vereador? Olá, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje. Bom dia, obrigado pelo convite. Também com a gente hoje, Gil Campos, que é diretor de redação do grupo MGcom, que envolve o jornal Guarulhos Hoje, o Jornal do Farol e o jornal Estação. Olá, Gil, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, eu que agradeço o convite para a gente traçar um pouco o panorama da imprensa de Guarulhos. Então vamos tentar, né? Claro que são muitos veículos na cidade, a gente convidou alguns representantes que hoje podem estar aqui. Como Paulo Manso, que é editor-chefe do jornal Folha Metropolitana. Olá, Paulo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta hoje também. Olá, Leandro, obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade e queria cumprimentar também os colegas, o Gil e o vereador Lamé, que também é jornalista, também colega de profissão. Com certeza, então hoje estamos entre amigos aqui, entre colegas. Vereador Lamé, queria que o senhor, como vereador, que com certeza lê muito jornal na cidade, assiste televisão, ouve rádios locais, traçasse, na sua visão, um panorama hoje da mídia na cidade. Olha, é um prazer estar aqui, mais uma vez, na TV Câmara, mais um canal de comunicação na cidade. Eu acho que pode fazer a diferença na medida em que se torna uma opção a mais, mesmo que seja oficial, porta-voz do Legislativo, para a população. A grande verdade é que a nossa cidade ela tem poucos veículos de comunicação pelo tamanho, pela grandeza que ela é, né, e pelo extenso território que tem. Quando a gente vai para os bairros mais distantes, tipo Pimenta, Jurema, Anita Garibaldi, Ponte Alta, Água Azul, raramente a gente vê um veículo de comunicação naquelas regiões. Tá? Então eu acho que a cidade precisa ter mais veículos ou aprimorar melhor os veículos já existentes. É evidente que isso depende não só de vontade, mas de recursos, de apoio financeiro, de publicidade. Eu acho que a nossa cidade merece ter mais veículos de comunicação. Hoje nós temos praticamente 3 veículos impressos, que é a Folha Metropolitana, o Guarulhos Hoje e também o Diário de Guarulhos, que eu me lembro, são os grandes jornais, vamos dizer, da cidade, e que, na verdade, acabam suprindo só a região central da nossa metrópole. Acabam deixando um espaço muito grande, uma lacuna muito grande na periferia da cidade, tá? Ou nas regiões mais distantes da cidade. Se você for aqui perto, que é 4 quilômetros daqui, Vila Moreira, Continental, Jardim Moreira, aquela região, raramente você vai ver um veículo de comunicação ali. Portanto, o eleitor periférico, ele carece de veículos impressos. Você acha que a cobertura é falha, então? Eu acho que existe uma falha na distribuição dos jornais. Tá? Na nossa cidade, nós não temos a cultura de compra de veículos, de compra de jornais impressos. Há muitos anos, dificilmente um jornal foi colocado à venda e deu certo. O próprio Guarulhos Hoje começou sendo vendido, eu me lembro, a R$1, mas eu acho que não vingou a ideia e hoje é distribuído gratuitamente. Mas acaba sendo distribuído nos principais cruzamentos da cidade, nos edifícios públicos, tá? E em regiões predeterminadas. Ele não chega a ser massificado. E veículo de comunicação que tem que atingir a população, ele tem que ser massificado. Tem que ser massificado e a distribuição é fundamental, é crucial. E quando a gente não tem distribuição, eu acho que o jornal, por mais qualidade que tenha, por mais informação que tenha, não adianta a gente ter o conteúdo e que não chegue ao destino.
tá certo? E para você não não chega. chegue ao consumidor. O consumidor é a população. E a maior parte da população não está no centro da cidade, tá certo? Então eu, como vereador, que vivo praticamente na periferia, ando muito naquelas regiões, a gente sente a falta de um veículo de comunicação naquelas regiões. Por isso, a gente acaba fazendo boletins próprios do próprio vereador, um comunicado. Às vezes, quando a gente tem uma campanha de vacinação, só para você ter uma ideia, a gente acaba fazendo uma mala direta, porque nossos eleitores estão na periferia, para fazer com que a informação chegue até lá. Tá certo? Então é um problema muito sério. Eu estava falando agora há pouco com meus colegas, o Paulo, o Gil aqui, a quem eu cumprimento. Por exemplo, a TV Câmara. A TV Câmara, eu acho que é um canal muito, muito, muito importante para a cidade de Guarulhos. Só pra Entretanto, gente, só passa na net. Só então, para a gente não misturar as coisas, vereador, porque a gente vai falar dos jornais impressos, depois a gente vai entrar também no canal legislativo, a gente vai ouvir a opinião do Gil e do Paulo sobre isso. Então, eu só queria, antes da gente ampliar o seu debate da distribuição, que talvez seja um debate importante, ouvir do Gil e do Paulo a história, um pouco do Guarulhos hoje e da Folha Metropolitana, para a gente entender como os jornais se formaram, e aí, então, entrar nesse debate da distribuição, que pode ser um debate bem válido. Gil, por favor, um pouquinho da história do Guarulhos hoje, por favor. Leandro, antes de entrar na história do Guarulhos hoje, o que o vereador Lamet falou me chamou a atenção. Houve um fato em Guarulhos que me despertou curiosidade. Eu sou de uma cidade na Paraíba chamada Campina Grande, que tem 400 mil habitantes. E é uma cidade com 3 jornais diários. O Botafogo é de lá? O Botafogo de Campina Grande? Não, é o 13 de Campina Grande. É o 13 de Campina Grande. O Botafogo é da capital, João Pessoa. Então, Campina Grande é uma cidade com 400 mil habitantes, tem 3 jornais diários, jornal com 40 anos, com 43 anos de atuação. São 4 emissoras de rádio AM, acho que 3 FM. Então, existe um boom de comunicação lá. Quando eu cheguei em Guarulhos, em 97, eu imaginei encontrar aqui uma cidade com 1.300.000 habitantes, uma imprensa assim bem mais forte. E isso me pegou de surpresa, que não tem um canal assim de TV, rádios, muito embora que a Tupi, ela teria que ser aqui. Mas não é. Guarulhos, mas não é. Nós temos então, programas individuais, de pessoas, de indivíduos. Então, eu concordo quando o Lamet fala que Guarulhos assim, carece, assim, pelo seu tamanho, pela sua importância econômica, assim, política na região. Guarulhos é pobre de um canal de TV aberto, de emissoras de TV, assim, de uma imprensa mais atuante. Muito embora que os jornais que hoje existem na cidade, eles fazem assim de tudo para informar bem a sociedade, assim trazer assim matérias assim do cotidiano da cidade. Se você assim quiser se informar de Guarulhos, vai ter que procurar os jornais da cidade. Uma Folha de São Paulo, um Estadão, quando traz alguma coisa envolvendo o nome de Guarulhos, geralmente é uma notinha. Então você, o leitor que quiser saber de Guarulhos, vai ter que procurar a imprensa regional. E é uma imprensa forte. Assim, tem muito ainda o que galgar. Tem a questão da distribuição, que o Lamet falou também. Uma cidade enorme, 1.300.000 habitantes. A tiragem dos nossos jornais, o Guarulhos hoje, o diário são 50.000 exemplares. Atinge, como é que eu posso falar? Situações pontuais. Né? O máximo não é massificado, como o vereador não colocou, é massificado. Né? Acho que a imprensa em Guarulhos, assim, o Paulo Manso, lá da Folha Metropolitana, poderá explicar também o lado da Folha. Então, não há uma massificação da imprensa. Diga aí, Paulo, contribua para o debate. Eu também concordo com o Gil e com o Lamet, a questão do potencial que a cidade tem e que não é aproveitado, né? Nós somos simplesmente a segunda maior cidade do estado mais importante do país, né? A gente é a principal cidade não capital do país, só isso.
quase 1,5 milhão de habitantes, né? Uma potência, uma metrópole, com tudo de bom e tudo de ruim que isso representa. E eu concordo que a gente pode crescer muito mais, mas também acho que o Gil está certo de dizer que a gente não tem um veículo de comunicação de massa, que no caso é uma TV, um sinal aberto de TV, mas os veículos impressos fazem seu papel, na medida do possível. A questão da distribuição é um complicador. A tiragem da Folha hoje é de quanto? 30 mil exemplares. 30 mil exemplares. E a gente tem uma distribuição para a periferia, sim, mas a quantidade não é a suficiente, né? A gente precisa mudar a cultura da cidade com relação ao investimento na mídia da cidade. A gente tem uma característica aqui na cidade que é o que o Lamé também lembrou, de ser distribuído gratuitamente os jornais aqui, né? O Guarulhos hoje, o Gil está lá hoje, eu estive lá no Guarulhos na época que ele foi lançado, e realmente a aposta era a gente quebrar essa característica que é prejudicial aos veículos de comunicação da distribuição gratuita, que a gente depende 100% da publicidade, e a indústria jornalística, principalmente do meio impresso, ela vive uma crise muito grande, ela está tendo que se reinventar, isso atinge a gente também, né? E se a gente tivesse uma outra fonte de receita, que é a venda em banca, que é a venda de assinaturas, a gente teria uma condição melhor de talvez ampliar essa tiragem, né? Então eu acho que, assim, realmente a cidade... É uma discussão, né, Gil? A gente sempre que senta para conversar, tomar um café, bater um papo sobre a profissão, a gente vive falando disso. Poxa, mas como é que pode? O Gil falou lá da Paraíba, lá de Campina Grande. Pô, a gente não precisa ir tão longe, não. Em Mogi das Cruzes, que é uma cidade bem próxima daqui, muito menor que Guarulhos, tem 2 jornais diários vendidos em banca, formato standard, com assinatura, tem um canal de TV aberto. Ou seja, a gente tenta descobrir, tenta identificar qual que é o problema, qual que é a causa desse problema. E você já conseguiu identificar? Então, o que mais se aproxima, né? Claro que não tem uma causa só. Eu acho que tem muito pensamento provinciano aqui na cidade, da classe política, da classe empresarial. Isso acaba passando para a sociedade, né? A gente acaba não dando valor para as coisas da cidade. A gente é muito próximo da capital, isso talvez atrapalhe muito. Por exemplo, a gente está na Câmara Municipal, vamos falar de eleições. Numa eleição municipal, que não é o caso de 2014, na próxima, por exemplo, 2016, o horário eleitoral de rádio e TV, a propaganda oficial, que vai passar aqui para o eleitor de Guarulhos, vai ser da capital. Mas o eleitor de Guarulhos não vota em prefeito da capital, ele vota em prefeito de Guarulhos, e vereador de Guarulhos. Você entendeu? Essa proximidade com a capital acaba atrapalhando um pouco. Isso é o que a gente muito escuta falar, né? Essa questão... de seria encostado a São Paulo. Essa proximidade atrapalha os departamentos comerciais aqui dos jornais. A questão de uma área SP1, que envolve a Rede Globo, que assim, se colocasse uma retransmissora aqui em Guarulhos, ia perder muito dinheiro, a Globo Capital. Perfeito. Sabe? Então, existe toda uma... não sei se eu posso falar um mito em torno disso tudo, que desde a época que eu cheguei em Guarulhos, em 97, que se fala isso. Na verdade, não é mito, Gil, é uma realidade. Por exemplo, na questão da TV. Na questão da TV, eu procurei saber o que aconteceu, por que nós não temos uma TV própria. E aí é o seguinte, o ex-prefeito Eloy Pietá até tentou, né, constituir um canal aberto aqui na cidade e tal, mas o veto veio da Rede Globo. Por quê? Primeiro, não dá para dividir o ar, não dá para você dividir o espaço aéreo. Falar, olha, daqui para lá não dá para transmitir mais, não tem como. Tá? E aí a tabela publicitária, que foi o argumento da Rede Globo, é que uma TV em Guarulhos teria uma tabela. E a TV Globo na capital é uma outra tabela. E aí, os anunciantes, todo mundo vai querer anunciar aqui, porque é mais barato e atinge o mesmo público que é São Paulo. Então isso aqui é um fato. Isso aí não é mito, não dá, não tem como dividir o ar. Então essa é a questão Mas não dá para sair por uma emissora UHF, de repente? Não sei. Olha, são questões que precisam realmente ser levadas a sério, muito estudadas, mas o fato é que Guarulhos ela é cercada pela capital, né? A gente vê aqui
nessa região aqui, Ponte Grande, tal, é a Zona Leste. Aqui é a Zona Norte. Então, a gente fica... E aqui, desse lado, nós temos a Serra da Cantareira. Então, nós estamos cercados pela capital, tá certo? E não dá para dividir o ar. Não tem como. Não tem como fazer uma barreira. Essa discussão... Esse é um argumento que foi colocado pela Rede Globo para impedir a instalação de uma emissora de sinal aberto na cidade. Esse foi o argumento colocado. Não é que eu estou dizendo isso ou eu estou defendendo isso, não. Mas, o argumento com certeza, que a Globo colocou. O papel, acho que nós também, de todos aqui, é buscar alternativas para que torne essa possibilidade viável, seja com HF, seja de outra maneira. Eu só vou pedir licença, porque a gente precisa fazer uma pausa aqui, o primeiro bloco já estourou. Na volta, então, a gente continua esse bate-papo. Eu quero entender um pouco das histórias dos veículos de comunicação de vocês, que eu acho importante também. A gente fala um pouco de linha editorial, o que vocês retratam na cidade de Guarulhos, principalmente nessa parte política, que é muito importante. Vocês cobrem aqui normalmente a Câmara, e aí o vereador vai falar junto com vocês. Então a gente faz uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com o debate sobre a imprensa aqui na cidade de Guarulhos. Até já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje então falando sobre a imprensa aqui na cidade de Guarulhos. Aproveite e participe com a gente, mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta. Opine, elogie, critique, o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. E hoje, só para relembrar você, a gente recebe aqui o vereador Lamé do PT do B, que também é jornalista, por isso convidado para esse programa. Gil Campos, que é diretor de redação do grupo MG Com, que envolve o Jornal Guarulhos Hoje, Jornal do Farol e Jornal Estação. E o Paulo Manso, que é editor-chefe hoje do jornal Folha Metropolitana. Gil Campos, vamos contar um pouquinho da história do Guarulhos Hoje, como é que nasceu e tal, só para a gente poder explicar um pouco melhor a mídia pessoal. Com relação ao grupo MG Com, Mídia Guarulhos, que é o nosso publisher, é o Luciano Maciel, ele iniciou assim, na imprensa aqui na cidade com o Jornal do Farol, isso há 12 anos. Né? Um jornal, um projeto que até então o que se tinha muito eram panfletos de imobiliárias, de concessionárias distribuídas nos semáforos, e ele assim teve a ideia de assim, lançar um jornal
na época segmentado, o Jornal do Farol, na época do veículo, aqui nos semáforos. Inclusive, assim, Paulo, né, assim, trabalhou na revista Sim, do Farol, que sim. foi também um... O precursor do Guarulhos hoje. E a partir do Jornal do Farol veio o Guarulhos Hoje, que hoje é um jornal diário com 50 mil exemplares, distribuídos em bancas em alguns bairros da cidade, em pontos assim, cruciais, estratégicos. E, recentemente, o Grupo MG Com lançou o jornal Estação, que é um jornal que circula assim, nas estações do metrô da capital. São 150 mil exemplares diários. E que uma coisa incrível, a aceitação, assim, a visibilidade, o retorno que a gente tem dos leitores. Mas até falando de linha editorial, você leva então alguma coisa de Guarulhos para a capital, é isso? Você faz o caminho inverso. Enquanto as coisas da capital chegam até Guarulhos via televisão aberta, você consegue levar alguma coisa de Guarulhos para a capital com o Jornal Estação. Não, com o jornal. Assim, não todas as matérias que a gente publica no Guarulhos hoje. Alguma coisa, né? A gente. As matérias mais fortes, as manchetes mais fortes, mais pontuais, porque o foco do leitor é outro. O Jornal Estação é um jornal de São Paulo, né? E a gente leva as matérias mais assim bombásticas, digamos assim, de Guarulhos para lá. Agora, assim, de lá para cá, acontece sempre de trazer matérias de interesse público aqui da cidade. Que aí atingem mais pessoas. Que atinge mais pessoas. E no Guarulhos Hoje, aí a linha editorial é completamente regional, né? É regional, a gente... assim, nós temos editoria de cidade, de lazer, de a saúde, assim, política. Então, a gente tenta assim, mostrar o dia a dia de Guarulhos com suas vitórias, com suas mazelas, como toda cidade, assim como toda metrópole. Claro. Assim como Guarulhos tem. Natural. Paulo, conta um pouquinho da história da Folha pra gente. A empresa jornalística Folha Metropolitana também edita 2 veículos de comunicação. Um em Guarulhos, que é a Folha Metropolitana, e o Metronews, que é distribuído em São Paulo, nas estações do metrô de São Paulo. A Folha Metropolitana... Esse público do metrô, pelo jeito, dá retorno, então, né? Para você fazer um jornal Estação e vocês um jornal Sim, de metrô... o Metronews ele acabou de completar 40 anos, né? Ele surgiu justamente com o metrô de São Paulo. Foi no mesmo dia que entrou em operação o metrô de São Paulo, saindo de Santana até Jabaquara, né? Jabaquara. Santana, Jabaquara na linha 1 azul. Foi no mesmo dia que entrou em operação o metrô de São Paulo, entrou em circulação o Metronews. Na época ainda era vendido a 50 centavos, né? Ou algo parecido com isso, um valor simbólico. Paulo, licença, a Folha Metropolitana também era vendida aqui na cidade? Também era vendida, Ela tinha nascido 3 anos antes como Guarulhos, né, do empresário Pascoal Tomeu, que depois virou prefeito da cidade, deputado estadual também. Então são jornais tradicionais, né? Tanto o Metronews em São Paulo como a Folha Metropolitana aqui em Guarulhos. A Folha tem 43 anos. A Folha tem 30 mil exemplares distribuídos aqui em Guarulhos. Jornalismo focado no regional, focado aqui na cidade, problemas de bairro, também editorias de saúde, de esporte local a gente cobre bastante também. Política é um carro-chefe, é um jornal muito tradicional na cobertura política da cidade, até pela questão histórica, por ter pertencido a um político tradicional da cidade, o Pascoal Tomeu, né? É uma linha que o jornal mantém até hoje. A cobertura política é um carro-chefe da Folha Metropolitana. E o Metronews circula com 150 mil exemplares diários, de segunda a sexta, em São Paulo, nas estações do metrô. São esses 2 veículos que a empresa edita. Perfeito. Antes da gente aqui passar para o Lamé e para a gente entrar no assunto TV legislativa, que eu quero que vocês opinem também, vocês começaram vendendo o jornal, depois o jornal se tornou gratuito e você até disse, né, Paulo, que atrapalha um pouco talvez essa gratuidade. Em que ponto a crise da mídia hoje atinge vocês exatamente? Porque a gente sabe que Bandeirantes demitiu um monte de jornalista, Record demite um monte de jornalista, talvez a Globo seja um pouco mais estável, mas normalmente as TVs abertas passam por essa crise, rádio hoje sofre muito com falta de investimento, até por conta da internet.
internet. O jornal impresso, e aí vocês também podem dar sua opinião, não sei se tende a sumir ou não. Aqui na cidade acho difícil, porque não é todo mundo que tem acesso à internet e as pessoas precisam do jornal para se informar. Mas em que ponto a crise da mídia atinge vocês? E essa possibilidade de não vender o jornal, a distribuição gratuita, atrapalha muito? Até que ponto, na opinião de vocês? Pode começar, Gil. Com relação à Globo, eu tenho um colega que trabalha no RH. Os repórteres que aparecem assim no vídeo geralmente são os mesmos, mas os produtores... A parte técnica. Há um rodízio muito grande de produção. Então ninguém está livre disso, né? Como na Folha de São Paulo, no Estadão, é muito grande o rodízio de jornalistas, né? Assim, realmente existe a crise forte na mídia. A gente sente isso aqui na pele. Assim, a gente trabalha com redações enxutas na cidade, né? Antes eram assim 3 fotógrafos, assim 15 jornalistas. Hoje enxuga-se o máximo, né? Mas a gente ainda assim procura a se levar ao leitor, ao público, um jornalismo de qualidade. E com relação a esse fato do jornal assim ser distribuído, não é minha área, o departamento comercial, mas o que a gente se conversa muito é essa questão de atrai muito mais os anunciantes, que são os órgãos que mantêm o jornal assim de pé, podemos dizer assim. Então, o jornal pago não é todo assim leitor que vai ter assim R$2 no bolso todos os dias para comprar um jornal ou assinar. Então, os departamentos comerciais falam que essa é uma grande sacada assim para conseguir anunciar. Porque facilita o acesso, né? Facilita o acesso, né, das pessoas. Exatamente, facilita o acesso. É como, assim, tanto no caso do jornal Estação, que é distribuído assim mão a mão ao leitor do metrô. O pessoal, o retorno, né, Paulo, que a gente tem, assim, tanto o Estação como o Metro News, esse contato com o leitor é muito grande. Porque o leitor, ele chega no metrô, recebe o jornal em mãos. Ele não vai assim, tirar dinheiro do bolso, vai numa banca comprar um Estadão, comprar uma Folha. Então, a gente acaba assim, conquistando um público maior. Paulo, por conta da gratuidade. o jornalismo ainda dá retorno para quem é detentor de um grupo de comunicação? Porque, às vezes, o empresário que detém um jornal, ele tem outro negócio também, né? Você nunca deposita todos os ovos na mesma cesta. E aí a pessoa sabe que ali, de repente, pode ter uma crise e não funcionar muito bem. Dá retorno ainda fazer jornalismo? Assim, hoje não dá mais. Como deu na década de 70, na década de 80, o empresário de uma indústria jornalística, ele está tendo que se reinventar. Essa é a grande crise existencial hoje do jornal. Principalmente o jornal impresso, que é o que eu pelo menos, tenho mais proximidade. A chegada da internet, a internet chegou na década de 90, né? A popularização da internet, a massificação da internet, ela trouxe muita facilidade, né? Só que ela trouxe consigo uma necessidade de reinvenção do jornalismo impresso, né? Eu não acredito que o jornal impresso vá acabar. Eu acho que isso é teoria do caos. Quando surgiu a TV, todo mundo disse que o rádio ia sumir, mas hoje o rádio presta serviço que só o rádio consegue prestar. Tem uma rádio de trânsito em São Paulo que fizeram uma pesquisa alguns meses atrás, mostrando que ele prestava um serviço mais rápido do que a própria internet. Na rapidez de dizer para o ouvinte que estava um problema em determinado cruzamento, um acidente, problema de congestionamento. Ou seja, o rádio continua tendo uma função importante e inestimável. Só que ele teve que se reinventar quando chegou a TV. Né? O que o rádio ganhava de dinheiro naquela época não ganhou mais, passou a não ganhar mais, teve que se adequar à realidade. É a mesma coisa que está sofrendo hoje a indústria jornalística impressa, né? Ele não vai deixar de existir, vai ter sempre gente querendo sujar o dedo no papel, não querendo ler na internet, ou ler na internet. Quer dizer, o problema nosso é essa questão do subsídio, da fonte de receita. Né? Seja, a gente aqui em Guarulhos, a gente não tem a fonte de receita da venda em banco ou da assinatura. Nosso é 100% de publicidade. O que é mais grave, porque a publicidade, a questão do dinheiro que vem de venda e de assinatura, ele sumiu por conta do acesso, da superdistribuição que você tem na rede, na internet. Você tem tudo lá de graça, sem ter que ir até a banca, sem ter que ligar para ninguém para renovar a assinatura, sem nada.
E a fonte de receita da publicidade, ela foi toda para telecomunicações. Ela não foi simplesmente para a internet. O anunciante do Estadão, ele não foi para o site do Estadão automaticamente. Ele está em empresas de comunicações que estão ficando milionárias, que é o Google, que é o Yahoo, né? As redes sociais, o Facebook, o Twitter, esses estão ganhando dinheiro. E esse dinheiro de publicidade, ele não volta mais para o jornal. Não volta mais para o jornal. E é isso esse é o ponto central da crise. O empresário de jornalismo, ele está tentando se reinventar, ele está atirando para todo lado. Isso não é só aqui em Guarulhos, não é só no Brasil, é no mundo todo. Agora que o New York Times está começando a ter uma luz no fim do túnel com acesso restrito pela internet, você tem um paywall, uma parede, você tem um acesso a um certo número de matérias de graça, passou disso aí você paga. E isso começou a ter retorno agora, quer dizer, está tudo muito no início. Aqui também, na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo também está apostando nisso, quer dizer, mas é tudo uma aposta, a gente não tem uma fórmula mágica. O empresário de jornalismo hoje não tem retorno financeiro. Tanto é por isso que ele parte para outros negócios também, porque só o jornalismo impresso não vai dar o dinheiro que deu na década de 70, na década de 80. Guarulhos é uma cidade que tem muitas indústrias aqui, né? Demais. As empresas daqui não investem na mídia local? Não investem. Não investem? Não investem. Elas preferem investir em jornais da capital. Apesar de se eles fizerem uma conta simples, né, Gil? O Lamé falou da nossa distribuição. Se você pega 30 mil exemplares da Folha Metropolitana, 30 mil exemplares do Guarulhos hoje, se você for comparar com a circulação diária de Estadão e de Folha, que são os principais jornais do país, né, tirando o Globo, que não é aqui, que é no Rio, a nossa circulação é maior aqui. Ou seja, seria mais interessante investir no jornal regional e não no grande jornal que é mais famoso e tudo mais. Se for só fazer a conta, só ver qual é o alcance que tem o jornal impresso nosso aqui, o regional, Guarulhos Hoje, o Diário de Guarulhos, a Folha Metropolitana, e comparar com o que tem o alcance da Folha de São Paulo e o Estadão. Talvez seja aquilo que você disse, né? A mente, não só dos políticos que você citou aqui, mas também dos empresários, às vezes precisa mudar um pouco. Exato. Deixar de ser província e passar a entender um pouco melhor a comunicação como um investimento, não como um gasto. Vereador Lamé, fala um pouco da TV Legislativa, então, e depois eu quero ouvir a opinião também do Gil e do Paulo sobre isso, antes da gente caminhar para o final do programa. Hoje a TV Câmara nasceu aqui na cidade de Guarulhos, não tinha, foi uma briga muito grande, até do presidente Eduardo Soutura ainda para ter a TV Legislativa, e já vamos indo para quase 2 anos aí de programação. Você acha válida realmente as TVs legislativas? Acha que é importante exibir o conteúdo político para as pessoas também, embora os canais legislativos eles estejam inseridos em TVs a cabo, que também não abrange todo mundo, né? E daí a importância do canal aberto. Queria a sua visão sobre isso, vereador, por favor. Perfeito. A grande verdade é o seguinte, a TV legislativa, principalmente na nossa cidade, ela tem um papel crucial e fundamental. Tá? Eu acho que ela precisa ser aprimorada, redesenhada, ter mais investimentos. E aí a gente volta ao mesmo tema. Por exemplo, os jornais impressos. Por que eles encontram tanta dificuldade? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo é regido pelo lucro, onde tudo depende de quanto é que eu vou ganhar com isso, tá certo? Por isso, os grandes conglomerados de comunicação, eles dependem ou de órgãos públicos que sustentam eles, essa é a grande verdade, ou de grandes empresas, de grupos econômicos, de bancos, de grandes empresas que sustentam esses veículos, tá? E acabam dominando, vamos dizer assim, a política local, a política regional, e a partir daí direcionam os recursos oficiais para esses veículos. Eu me lembro em 2005, se não me engano, o saudoso prefeito da Folha Metropolitana, Pascoal Tomeu, eu trabalhava como assessor de imprensa na Assembleia Legislativa. E eu tive a ideia de lançar um jornal na cidade naquela época, que era o Guarulhos Hoje, que era por acaso, o título era o mesmo nome. Eu peguei e registrei, depois o Luciano me ligou, pô, tal. Eu falei, mas está registrado há 5 anos, não hoje. Eu acabei lançando, fazendo assim, de 15 em 15 dias, uma história muito curiosa. Eu moro ainda num Parque Continental, tinha uma rua lá que ligava 3 bairros. E essa rua não era asfaltada, e a prefeitura, de tempo em tempo,
mandava lá uns caminhões cheios de cascalho, jogava lá e vinha a chuva, levava o cascalho e os buracos continuavam, a lama continuava. Eu falei, pô, poder público só mexe quando a gente mexe com ele através da mídia. Aí eu inventei o Guarulhos Hoje. Lancei o jornal Guarulhos Hoje. E depois eu vou te dar o exemplar. Na manchete eu coloquei assim, rua que liga 3 ruas, né? Não é asfaltada, alguma coisa assim, tá? E a população pede asfalto e o prefeito manda entulho. Eu pus mais ou menos isso, tá? Olha, não passou 6 meses, asfaltaram a rua. Então, daí a importância do veículo de comunicação para a cidade. Mas veículo de comunicação sem apoio financeiro, ele tem vida muito curta. Daí a dificuldade que a gente tem nas redações, a dificuldade dos profissionais que não permanecem nas redações. Nós temos redações hoje muito enxutas. Na verdade, o editor, ele é repórter, ele é redator, ele é revisor, ele é tudo ao mesmo tempo. Tá? Com todas as profissões. Daí que veio a TV Legislativa. Eu acho que quando eu me elegi vereador em 2008, assumi em 2009, na época o Alan Neto era o presidente da casa, e o primeiro projeto, a primeira ideia que veio na cabeça foi lançar a TV Legislativa. E foi o primeiro... o pontapé inicial iniciou naquela época com o Alan Neto. A nossa ideia, nós chegamos a fazer um projeto, a nossa ideia é fazer o seguinte, é fazer com que a TV Legislativa chegue até a periferia. Vai até o Lago Azul, vai até Jurema, vai até Bom Sucesso, vai até a Ponte Grande, mostre o buraco, mostre, sei lá, o lixo, mostre os problemas do cidadão, mostre a nossa realidade. O nosso sonho tem que ser esse. Por quê? Para poder suprir essa falta de um canal de comunicação aberto. Agora, eu acho que a TV, eu acho que eu quero parabenizar aqui o presidente Soutur por ter realmente dado continuidade a isso. Isso é um processo, tá? O Lessa está de parabéns por conduzir isso aqui. Tá? É uma forma de a gente... Agora que nós tivemos um concurso, que agora temos jornalistas de fato contratados, efetivos, eu acho que é um passo muito grande, foi um passo gigantesco na nossa cidade, mas eu acho que a TV tem muito que crescer ainda. E eu diria para você o seguinte, se eu fosse presidente, eu aplicaria metade dos recursos para a TV Legislativa, mas faria com que a TV Legislativa chegasse em cada canto da cidade, montaria equipes externas, tá? Equipes profissionais, faria com que a TV Legislativa virasse aqui uma Rede Globo, virasse aqui uma TV Record, uma TV Bandeirantes, porque faria com que o cidadão guarulhense assistisse à TV Legislativa. E com certeza... E para ele assistir tem que ter conteúdo, tem que ter qualidade, tem que saber por quê. Assim, Com certeza, vereador, o seu sonho também é o nosso e a gente espera que se realize. Está no começo do projeto, é bom a gente ressaltar isso. Está indo para quase 2 anos, é um tempo bastante pequeno para a televisão, mas o nosso sonho, com certeza, é o mesmo que o do senhor. E olha, espera que se muitos expanda. guarulhenses, assim como eu, têm reclamado. Tem reclamado para mim, eu tenho reclamado para o pessoal que cuida da TV Legislativa. Por exemplo, a nossa TV, ela é uma TV oficial. E ela teria que passar em todos os canais a cabo na nossa cidade. Nós temos aqui a NET, onde passa a TV Legislativa, via TV da Assembleia Legislativa. E temos a GVT. Só que a nossa TV não passa na GVT. Tá? E por lei é obrigada a GVT a passar. Só que para a GVT passar, alguém precisa pedir. Alguém precisa exigir. Olha, vocês têm que cumprir a lei. Tá? Não sei se tem alguns problemas técnicos, mas eu acho que tem que resolver. Então, para mim, para eu assistir a TV Legislativa, eu tenho que mudar de operadora. Eu tenho que trocar. E isso
Isso não é correto. Portanto, tem algumas coisinhas que precisam ser refeitas, tá? Que precisam ser readequadas. Mas eu acho que é uma grande conquista a TV legislativa, torna o parlamento mais transparente e o parlamento pode suprir essa necessidade da falta de comunicação em termos de TV na nossa cidade, tá? Eu acho que a TV... A gente espera que sim, vereador, bem por aí. Eu queria ouvir uma palavra do Gil e do Paulo também sobre a TV Eu concordo assim, plenamente com o vereador Lamer. Assim, a TV, assim, Câmara, é um canal importante de prestação de serviços à população, assim, mas precisa ser redesenhada. Tem que redesenhar sua programação, chamar a atenção do público. Não adianta abrir o sinal assim, para a população e 24 horas, assim, sessão, assim, plenário, aqui mesmo. A população, assim, pouco vem à Câmara. A gente, claro, assim, dependendo de algumas votações que chamam a atenção de categorias, você vê, assim, meia dúzia, né, vereador? Assim, no plenário. E são os mesmos. E geralmente são assessores de próprios parlamentares. Então, assim, não basta só abrir o sinal e levar assim, a TV Câmara assim, para dentro assim, da casa de cada assim, guarulhense. Tem que assim, trazer uma programação atrativa. Tem que ter conteúdo. Assim, conteúdo. Assim, mas é um canal assim, muito importante assim, de prestação de serviço. A gente vê, eu sempre assisti à TV Assembleia, assim, à TV Senado, e assim, nesse processo do mensalão, que as sessões do STF assim, chamaram a atenção assim, do Brasil, se viu a importância de um canal assim, com essa programação, mas também assim, não só política 24 horas. A ideia é crescer, com certeza. Paulo, uma palavra então sobre isso, para a gente encaminhar pelo menos com vocês essa parte do programa aqui, finalizar, porque depois a gente vai falar ainda sobre TV comunitária, canais comunitários aqui na cidade, com a presença do presidente da CESP, Fernando Mauro Treza. Paulo, por favor. Eu acho que a TV legislativa ela tem uma função importantíssima. Eu comentava até contigo aqui nos bastidores antes da gente começar o programa, que eu, há 6, 7 anos atrás, quando eu era repórter, aqui na cidade, cobria a Câmara, que era repórter de política, era corrente aqui essa reclamação dos vereadores, o fato de não ter um canal para falar para a população o que eles fazem de bom. Porque assim, eu acho que a questão é a função de cada um. Eu acho que os jornais, né, o meu jornal, o Jornal do Gil, e os outros jornais da cidade, eles têm uma função, e a função do jornalismo de mostrar aquilo que está errado. Aquilo que não é bom, a mazela da cidade, aquilo que está sendo errado. Tinha um chefe meu que ele falava o seguinte, que aquilo que, não só político, mas aquilo que as pessoas fazem de bom é obrigação. O que eles fazem de ruim é o que tem que ser mostrado, é o que tem que ser explicitado no jornal. E é bem isso, né? A nossa função é essa. Só que, vamos falar aqui de Câmara Municipal, a Câmara não faz só coisa ruim. Acontece de fazer coisa ruim, tem que sair no jornal. Agora, o que eles fazem de bom e que não é pouca coisa, tem que ser divulgado. E não é no jornal, a função do jornal não é essa. É por isso que a TV legislativa vem cumprir esse papel. Né? Eu acho que é importante, houve muito avanço da época que eu era repórter para cá. O vereador Lamer, ele lembrou bem, houve concurso público, era uma reclamação... constante, também, né? Constante aqui dos profissionais da cidade. Foi aberto concurso para os profissionais da área atuarem aqui na TV. Eu e o Gil temos amigos aqui cuidando aqui da TV, aqui, o Lessa, né, a Renata. Houve um avanço muito, muito grande. Eu acho que ainda tem espaço para crescer. E eu acho que é importantíssimo, não só para o jornalismo, mas para a cidade. O Paulinho, um detalhe. Depois que a TV Câmara entrou no ar, assim melhorou até o debate, o nível do debate aqui no plenário. Não tenha dúvida, notamos isso também. Deixa eu agradecer a presença, então. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje, vereador Lamer. Não entendi. Agradecendo a sua presença. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje, vereador. Eu estava lembrando aí que ele falou melhorou o debate, e eu espero que melhore mais ainda, né, com o conteúdo da TV Câmara, chamando mais a atenção do público, né? Eu quero agradecer muito a você, Leandro, pela oportunidade, a TV Câmara. Quero parabenizar o Gil e o Paulo aí pelo magnífico trabalho que têm feito na nossa cidade. Eles têm feito uma coisa muito importante, que é levar a informação
ao eleitor, principalmente do parlamento. Afinal, o parlamento ele é o resumo da cidade, porque os parlamentares foram eleitos pela população. Portanto, os veículos de comunicação são fundamentais para uma sociedade sadia, para uma sociedade que pretende avançar, para uma sociedade que quer saber quais são os problemas, tá? E eu acho que a transparência não tem concorrência. A transparência é fundamental para que o cidadão possa avaliar, possa saber, possa conhecer. Como disse o Paulo, os vereadores aqui, na verdade, trabalham, produzem, e a Câmara não é essa imagem que o pessoal tem, só produz coisa ruim. A Câmara ela é produto da sociedade. Eu estava dizendo antes do início aqui que os vereadores, os deputados, são eleitos pela sociedade. A sociedade que elege eles. Portanto, são produtos da sociedade. Tá? E a sociedade ela elege as pessoas que conhece. Tá? E eu acho que o papel do veículo de comunicação é mostrar as pessoas que querem representar a sociedade, tá? E daí a importância da TV Legislativa. Muito obrigado, parabéns a todos, e eu espero que os próximos gestores da Câmara Municipal invistam mais na TV Legislativa, porque é uma opção boa para a nossa cidade. Obrigado, Lamé. Gil, obrigado por ter vindo também aqui à Câmara em Pauta. A gente que agradece, o Grupo MGCom agradece o convite, feito pela TV Câmara, ao amigo jornalista, o Sérgio Lessa, a Carol, da produção. E a gente está à disposição, assim, para sempre discutir a imprensa na cidade. Eu via muito falar que, assim, na Bahia é da Coco e em Guarulhos, assim, dá jornais. Realmente, isso acontece, assim, principalmente em época de eleições. Assim, mas estão aí no mercado os jornais mais fortes, os jornais que têm compromisso com o leitor, assim, de veicular no dia a dia o que acontece de bom e de ruim, assim, numa cidade como Guarulhos. Obrigado mesmo, Gil. Valeu. Obrigado, Paulo Manso, por ter vindo aqui também. Eu que agradeço, Leandro. Queria cumprimentar o Gil, o vereador Lamé, agradecer a oportunidade, o convite, né? E dizer que a gente está sempre à disposição aí. Toda vez que for se juntar para falar de jornalismo, a gente está à disposição. Com certeza. Seja num programa oficial, tomando café ou uma cerveja no bar. Exatamente. Também, estamos sempre à disposição. Obrigado a todos vocês. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa, um intervalo agora para liberar aqui os rapazes. E na volta a gente vai falar de TV comunitária com o presidente da CESP, Fernando Mauro Treza. É uma pequena pausa, a gente volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente falando então sobre a imprensa da cidade de Guarulhos. Já recebemos aqui Gil Campos, jornalista do Guarulhos Hoje. Recebemos também Paulo Manso, da Folha Metropolitana, e o vereador Lamer, do PTB, que também é jornalista, isso nos 2 primeiros blocos. E agora o papo é TV comunitária, canal comunitário, com a presença do presidente da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, Fernando Mauro Treza. Olá, Fernando. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta hoje. Olá, Leandro. Uma alegria e satisfação poder debater um tema tão importante para a sociedade, até porque muitas vezes a comunicação não tem o costume de debater a si mesma, né? Debate saúde, educação, cultura, meio ambiente, mas parece que o tema comunicação é um tabu e não entra na pauta. Parabéns pela pauta. A gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo às vezes também, né? Acho que faz parte desse tipo de discussão. Fernando, eu sei que nosso tempo não é muito grande, mas vamos tentar explicar o que é um canal comunitário exatamente, qual a finalidade, como é que funciona essa história do canal comunitário, que às vezes as pessoas entendem que é um canal pirata, que é um canal, sei lá, alternativo. O que é um canal comunitário? O canal comunitário, ele surgiu da lei de TV a cabo de 1995, que ele nasce como uma espécie de contrapartida à exploração do serviço de TV por assinatura na modalidade do cabo inicialmente. Ou seja, a operadora, no caso NET, Vivo TV e outras independentes, elas podem explorar naquela cidade, naquela região, a TV por assinatura, ou seja, vender assinaturas, e uma das contrapartidas é distribuir a TV da Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Universitária e TV Comunitária. Cada uma delas tem a sua função. No caso da TV comunitária, ela é o espaço destinado ao terceiro setor, à sociedade civil organizada e à produção independente. Portanto, quem se utiliza do canal comunitário é quem produz conteúdo audiovisual fora das grandes redes e que quer se comunicar prestando serviço para a sociedade. Mas quem pode ter um programa, por exemplo, no canal comunitário? Qualquer pessoa pode? Tem que fazer parte de uma dessas entidades organizadas? No primeiro momento, o entendimento era que apenas entidades podiam se utilizar do canal comunitário. Então, OAB, Lions, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, associações, fundações. Isso bem no comecinho da legislação, e é o que estava escrito na lei. Depois nós tivemos alguns fóruns que englobaram as TVs públicas e houve a necessidade de se prestigiar também o produtor independente. Porque o produtor independente, muitas vezes, ele não é do Lions, não é do Rotary, não é do sindicato, mas ele produz material de qualidade audiovisual sobre a cidade, sobre a realidade do município, e ele não tem espaço em outro tipo de mídia que não a TV pública da sua cidade, no caso o canal comunitário. Então, através dos fóruns nacionais de comunicação pública, ficou o entendimento de que o produtor independente também pode ter acesso. Ou seja, é uma emissora aberta para a cidade, né? No caso da emissora da capital, inclusive o nome da emissora é TV Aberta, quer dizer, mostrando que ela está aberta para toda a sociedade. Aqui em Guarulhos é a TV Guarulhos, o canal 3 da NET. Se você me permitir até fazer aqui o 3, né? Que é a campanha que a gente tem feito, porque um é pouco, 2 é bom e 3 é demais. E as pessoas podem então sintonizar aqui nessa operadora de TV por assinatura, no caso da cidade, a NET, ligando no 3, encontra a comunicação do seu município, falando da sua realidade. Se você me permitir um pouquinho falar sobre essa questão de conteúdo, a gente pode entrar nisso? Daqui a pouquinho. Da então, TV Guarulhos em si, a gente vai entrar nisso, e dos canais comunitários também. Agora, quando a gente pensa em canal comunitário, a gente pensa o quê? Em questão física, tem que existir uma emissora física, o canal comunitário é obrigado a fornecer equipamento, material para que as pessoas possam veicular programa, ou não? O canal, ele é o espaço que existe lá na TV a cabo, no ar. Exatamente. Não. Quem tem que ceder o espaço é a operadora de TV a cabo, que é a concessionária. Então, ela é a concessionária. O que é o canal comunitário? Um canal básico de utilização gratuita. E nem a operadora, tampouco, é obrigada a ceder a infraestrutura necessária para a produção dos seus programas. Quem é que viabiliza, então, essa estrutura? É a própria sociedade. Então, é uma espécie de condomínio, né? Quando você está num condomínio, você tem um bem comum, que é o prédio, e cada um paga de acordo com o uso. Ou seja, o apartamento é menor, ele paga menos condomínio, o apartamento é maior, ele paga mais condomínio. Na TV comunitária é o mesmo. Quem usa menos espaço, menos minutos, paga menos. Quem usa mais minutos, paga mais. E isso entra num condomínio para você poder manter uma infraestrutura. E essa infraestrutura é isso que você falou realmente. É um estúdio, é o mínimo necessário para que a sociedade possa se comunicar de maneira audiovisual. Agora, você falou em concessão, não sei se o termo é esse. Tem uma pessoa específica que detém a concessão ou não? É a operadora que detém a concessão do canal? A concessão
é da operadora. Então a NET é a concessionária do serviço de TV por assinatura, não é concessionária do serviço de TV comunitária. Ah, perfeito. A TV comunitária não é uma concessão, ela é uma autorização de um canal básico de utilização gratuita, ou seja, um canal obrigatório por lei. É a mesma coisa aqui da TV da Câmara. A Câmara Municipal de Guarulhos tem uma concessão do Ministério das Comunicações para ter uma TV da Câmara? Resposta, não tem. Mas como é que ela funciona? Ela funciona porque ela é um canal básico de utilização gratuita, ou seja, é um canal por força de lei, que existe por força de lei. Então, o que diz a lei? Uma vez que a Câmara Municipal faça a programação, deve dividir essa programação com a Assembleia Legislativa e enviar o sinal para a Câmara. A legislação ela nem entra no mérito se vai ser por satélite, se vai ser via cabo, se vai ser via link e tudo mais. Não entra na forma, né? Não entra na forma. Ela diz o seguinte, qual que é a essência? A entidade interessada em utilizar o canal comunitário, ou da Câmara, ou da TV Justiça, ou TV Universitária, deve entregar o sinal, ou seja, a programação, no ridente, ou seja, no cabeçal da operadora. Esse é chama assim, o sentido técnico. Agora a gente vai entrar também nessa parte do conteúdo, mas você comentou e comparou a TV comunitária a um condomínio, né? Em que as entidades que usam, as pessoas que usam, pagam mais ou menos de acordo ali com o espaço usado. Não sei se isso caracteriza ou também se pode fazer locação de horário nesses canais. Na realidade, não. O nome não é locação de horário, porque nós não somos como redes de televisão. Não visa lucro, né, o canal comunitário? Não visa lucro. E mais do que isso, não é como as redes de televisão que essas sim são concessionárias de TV por assinatura, e aí pegam uma concessão que foi destinada pelo Estado e arrendam para a igreja. Arrendam para o Shop Tour, arrendam para não sei quem. Isso é uma prática que o canal comunitário não fez, não faz, não fará. Quando estiver fazendo, deve contatar a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, ou, no caso do Brasil, a ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários. É uma prática delituosa. Aí a gente vai, chama o Ministério Público, a Anatel, o Ministério das Comunicações, quem de direito, para que isso não se... É crime porque não pode se veicular publicidade nesses canais, é isso? De modo comercial? Não é por causa disso, é porque o canal não pode ser realmente arrendado. Você pode ter uma igreja que tem um programa, tem alguns horários, tem uma faixa horária, mas você não pode pegar a emissora e destinar para a igreja, ou destinar a emissora inteira para o Shop Tour. Na realidade, o que diz a legislação sobre publicidade é que nós não podemos fazer a publicidade comercial, ponto. Compre tal coisa. Nós não podemos fazer a veiculação de preços, mas nós podemos fazer a publicidade institucional. Vamos traduzir. Casas Bahia, X prestações de tantos reais. Isso nós não podemos fazer. Mas apoio, Casas Bahia, dedicação total a você, estou até fazendo propaganda aqui das Casas Bahia. Mas enfim, isso pode, né? Então, a gente entra no limite... Isso entra no tal do apoio cultural, é isso? Entra no apoio cultural, exatamente. Porque é dessa maneira que as entidades podem e os produtores independentes podem pagar seus programas. E sabe que isso também, isso é uma questão muito delicada, você tocou no X da questão. Muitas vezes a gente acaba definindo a TV comunitária, se ela é comunitária ou não, se ela tem preço ou não na publicidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, está errado. Você tem que definir se a TV é comunitária ou não, se ela tem programação local, se ela presta serviço à sociedade. A RAI, que é a maior televisão italiana pública, é uma das maiores do mundo, tem propaganda da TIM com preço. E ela não deixa de ser a RAI. Ela não deixa de ter a RAI História, não deixa de ter a RAI Música, não deixa de ter a RAI Cultura, não deixa de ser um orgulho para mim que sou italiano. Por exemplo, também eu tenho dupla cidadania, tenho orgulho da minha TV pública, que é a RAI. Mas ela tem preço da TIM, ela deixou de ser comunitária. Como deixou de ser comunitária? Ela não deixou de ser comunitária, nós defendemos o preço. Eu e o ministro Berzoini defendemos o preço. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados... Não é o papel que se cumpre, né? Senão você poderia ter uma emissora dita, entre aspas, comunitária, que tem uma programação erótica ou pornográfica 24 horas por dia. Não tem preço, certo? Se você não anunciar preço. E por isso ela é comunitária? Então, aí nós temos que debater. Então, basta não ter preço para ser comunitária? Não. Ela precisa servir a sociedade. Precisa ter programa de esporte da cidade, falar do Flamengo de Guarulhos como nós falamos. Precisa ter os eventos culturais da cidade como nós cobrimos. Precisa ter a política local dando espaço para o vereador do município como nós damos esse espaço. Precisa ter a interlocução com os médicos da cidade nos programas de saúde. Aí você olha a programação, essa aqui é a TV local, é a TV comunitária, né? É isso aí. Agora, trazendo para Guarulhos, então, você também, não sei se coordena, se está à frente ali, ou pelo menos acompanha de perto, o trabalho da TV Guarulhos, né? A programação... Sou presidente da executiva da TV Guarulhos. Perfeito. Então ninguém melhor do que você para falar um pouco do conteúdo que a TV Guarulhos hoje exibe.
TV Guarulhos hoje tem 40 programas de televisão. Isso é vamos chamar assim, uma façanha para uma cidade que não tem vocação para o audiovisual, né? Guarulhos tem programa de televisão, mas não é vocacionado para o audiovisual. Você tem uma área de indústria muito forte, tem uma área de comércio, que é uma área, dos últimos 10 anos para cá, que tem feito um grande trabalho na área de prestação de serviço, mas não tem vocação audiovisual. Você acha a mídia, em geral, daqui da cidade fraca? Aí pode incluir jornal, rádio? Não, eu acho que a mídia da cidade, ela precisava só se organizar. Por exemplo, televisão. Tinha uma época que nós tínhamos aqui na cidade 6 TVs locais. E eu dizia, não há espaço para você ter 6 TVs locais. Não há mercado para isso. Aí me perguntaram, bom, então qual a sua estratégia para competir, né, ou sobreviver nesse mercado? A minha estratégia é ficar quieto, esperar todo mundo quebrar, como aconteceu. Infelizmente, os veículos quebraram. Agora nós estamos vivendo um momento na comunicação em que você tem agora 2 jornais, 3 jornais que realmente são diários, que tem aí a cara da cidade, polos, né? Que já estão durando mais tempo. Você tem algumas TVs como a nossa TV, que tem mais de 10 anos na cidade, quer dizer, que já sabe que não vai sair do ar amanhã. Tem a outra TV, que é uma TV comercial, que eu faço aqui um elogio à TV Destaque, que é uma televisão local, que tem lá o seu... A Constituição, no seu artigo 222, diz que as emissoras públicas, comerciais e educativas, elas têm que ter um papel de... não de sobreposição de uma em relação à outra, mas... eu vou lembrar aqui a expressão... De complemento, talvez. Exatamente, de complementação de uma programação à outra. Então, é um trabalho de shop tour que nós não fazemos, eles fazem, e um trabalho de programação que eles também podem fazer, vamos chamar assim, ligados à sociedade, ligados à prestação de serviço, que eu acho que eles fazem em alguma medida também, mas é mais vocacionado para a TV comunitária. Então, é um sistema de complementaridade, exatamente. Elas devem ser complementares uma em relação à outra. Então, eu acho que assim... E os 40 programas da TV Guarulhos? Que a gente ia falar um pouquinho de conteúdo, até a gente acabou saindo, fazendo parênteses. Fiz a propaganda das Casas Bahia, vou fazer da Tostines agora, né? Ela tem mais audiência porque tem mais conteúdo, tem mais conteúdo porque tem mais audiência, né? Isso é uma grande pergunta a se fazer. É uma questão que deveria ser levada para as TVs abertas também, né? Que aposta num conteúdo, às vezes, do... Aí vem a questão da TV aberta. Vou falar para você. No passado nós tínhamos um jornal impresso que era Notícias Populares. Você espremia e saía sangue. Hoje você não precisa mais. No final do dia, por volta das 18 horas, você liga no seu telejornal e vê sangue. Guarulhos, quando é noticiado, é quando tem uma tragédia, uma morte ou coisa parecida. Não é noticiado... O sangue. Para falar de coisas boas. Só noticiado a questão do sangue. Uma vez eu estive em Recife, ligando o canal de televisão, a televisão no hotel, eu vi o trânsito da Marginal Tietê. Aí eu fiquei me perguntando o que tem o trânsito da Marginal Tietê a ver com a vida de quem está morando em Recife. E isso faz todo dia. É o eixo Rio-São Paulo que invade os outros estados, as outras capitais, com a sua programação. E eles falam da Avenida Paulista como se fosse aí na esquina. E os caras que estão lá na Bahia não sabem onde é que é a Avenida Paulista, nunca foram, talvez nunca tenham a oportunidade de conhecer a Avenida Paulista na sua vida. E é assim que a mídia trata, a mídia comercial trata a sociedade. Eu sou a favor do eixo Rio-São Paulo invadir a programação do Nordeste. Eu sou a favor. Desde que a programação do Nordeste possa invadir o eixo Rio-São Paulo. Uma troca justa. A grande mídia não quer fazer esse debate, porque é mais barato manter um apresentador que vai ganhar 100, 200 mil reais por mês do que manter 27 apresentadores nas 27, só para falar das capitais, ganhando cada um 10 mil reais por mês. E aí os salários astronômicos dessa turma estão ganhando pouco, que deviam ganhar mais. Mas você acha que hoje... Fazendo aqui um apoio aqui para aumentar o salário do Datena, né? Ele fala para 200 milhões de pessoas, né? Mas você acha hoje que, como você colocou aqui na TV Guarulhos, tem 40 programas voltados aqui para a sociedade guarulhense, para a comunidade guarulhense, a saída do jornalismo de modo geral, até a gente recebeu aqui os rapazes da Folha Metropolitana, do Guarulhos Hoje, é a regionalização do conteúdo? É a única saída, né? Quer dizer, não é só uma saída, na realidade é uma tendência. Eu acho que a internet mostrou a questão da globalização, que é uma palavra que nem está mais em moda, né? Está em desuso, mas mostrou também a importância de você, nas redes sociais, formar as suas relações locais. Então, quando você tem uma comunicação que vai falar
Lógico, você tem a TV por assinatura, você vai ouvir falar da NASA, o jato da NASA que explodiu, que não era tripulado. É importante saber disso e tal. Mas será que não é importante saber do projeto de lei do vereador Lamé, que estava há pouco aqui no programa conosco, falando sobre legislação nesta Casa de Leis? Será que não é importante a gente tratar sobre o sistema de saúde na cidade, tratar sobre a questão da falta d'água no estado de São Paulo, tratar sobre... Nós precisamos tratar, né? E quem cumpre... E agora uma outra questão. Quem cumpre esse papel não é a en passant, quer dizer, com profundidade, é a televisão pública. Quando você vai tratar aqui para ter uma comunicação, a TV comercial pode tratar 2, 3 minutos. Vai ter um encontro de comunicação, assim, assado, acabou. Aqui você dedica um programa de 2, 3 blocos, 40, 60 minutos, para se aprofundar no tema, para falar com profundidade sobre aquele assunto. Agora, os outros integrantes que estavam aqui também no começo do programa falaram do tal do canal aberto, né? Você acho que conhece um pouco mais da parte técnica disso, né? Como é que seria para ter um canal aberto na cidade? A gente tem o 58, né? É o HF ou não? É um canal aberto, o HF. O HF. E aí, eu acho que em algum momento vai ter que se reformular para ter a cara da cidade. Agora, independente do canal 58 se reformular ou não, que fica na cidade mesmo, que está aqui na Timóteo Penteado, perto da caixa d'água, você pode ter outra emissora de televisão local aberta, você pode ter uma emissora de rádio AM, no caso FM, né, que o AM está em desuso na cidade, e é importante para a cidade ter. Mas tecnicamente isso funciona como? É concessão? Tem que procurar... Tecnicamente existe o canal da cidadania. A Prefeitura de Guarulhos pediu esse canal para o Ministério das Comunicações. É um canal, uma faixa de programação que vai ter 4 subfaixas. Uma programação é a programação do município, ou seja, da Prefeitura. Uma programação, pode ser inclusive a TV da Câmara, onde nós estamos agora, ou seja, do canal legislativo. E nós podemos ter a programação de 2 canais comunitários. O canal comunitário que já existe, que é a TV Guarulhos, e pode ser criado um outro canal comunitário na TV digital aberta. É um processo, a legislação já está aí, o decreto 5820, assinado pelo Lula em 2006, mas os ministros que antecederam o ministro atual não colocaram isso muito para funcionar. Dizem que o novo ministro das Comunicações deve ser o Berzolini, um homem com compromisso com a comunicação. Ele certamente vai ter os instrumentos de apoio da sociedade para poder fazer esse canal aberto funcionar, que é o canal da cidadania. Se ele funcionar, tanto a TV comunitária, TV Guarulhos vai para a TV digital aberta, e vocês, se não me engano, já podem ir na rede legislativa. Vocês já estão na TV aberta? Não. Mas podem. E a reclamação, inclusive, dos vereadores. Mas podem, mas inclusive só para registrar, podem. É a TV, como é que chama que você falou? Rede legislativa. Rede legislativa. É onde passa a TV Senado, TV Câmara e TV Assembleia. Então a TV Assembleia que está no ar aqui, é que ela recebe um sinal, nós recebemos o sinal de São Paulo, né? Se tivesse uma torre aqui, poderia receber o sinal da Câmara Municipal de Guarulhos. É importante, vamos até procurar saber mais, fica aí a dica para pesquisa. Agora acho que para a gente arredondar essa parte da TV comunitária, Fernando, para a gente até explicar para quem está assistindo em casa a TV Câmara nesse momento, se a pessoa de repente for atingida lá na periferia e tal, ela consegue acessar a nossa TV pela internet e tal, então se ela conseguir assistir esse programa e de repente ela tem um interesse de reunir ali a comunidade do bairro dela e levar um projeto lá para a TV Guarulhos, de conseguir colocar lá um problema do bairro dela no ar, um buraco, como a gente falou, de rua, um problema de água, um problema de esgoto. Tem como isso acontecer? De que maneira se daria? Tem. Nós temos programas na emissora semanais ou diários que podem tratar desse tema. Você tem, por exemplo, o Tribuna Livre, que é apresentado pelo Roberto Samuel, que trata de questões ligadas à cidade. Então, se alguém tiver uma demanda, a gente pode pedir para ele: olha, Roberto, será que você pode colocar esse tema no ar? Ele vai colocar, tenho certeza. Tem o Cidade em Debate, é o nome do programa, Cidade em Debate, que é apresentado pela comunicadora Cássia Franco, que já apresentou o programa no 58, na Gazeta, Rede TV. Cássia, nós estamos com um projeto assim, precisamos colocar isso no ar e pedir providências do poder público. Certamente ela vai colocar. Então, é só chegar até a TV Guarulhos, o e-mail é ADM de administração, adm@tvguarulhos.tv.br, pode mandar a solicitação para nós e a gente vai, logicamente, dar vazão a esse tipo de tema, porque a televisão existe, entre outras funções, para isto. Então, adm@tvguarulhos.tv.br. É bom a gente deixar bem claro. E para finalizar, queria que você também, assim como os demais participantes do programa, pelo menos na primeira parte, falasse um pouco sobre a TV Legislativa, a importância no seu modo de ver, já que estamos aqui quase 2 anos no ar também. TV Legislativa tem uma importância absurda para a cidadania. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa da
presidência desta mesa e também da direção da TV, de fazer com que ela esteja em outros horários, não só como estava na parte da manhã e da tarde. A TV Legislativa precisa ser reformulada porque a televisão mais importante, com todo o respeito à Assembleia Legislativa, sou amigo do presidente, é a TV da Câmara Municipal. Se eu estiver em Guarulhos e tiver que escolher entre assistir a TV da Câmara do município e da Assembleia Legislativa, eu prefiro a da Câmara do município. E agora vocês estão em horário novo, portanto, à noite, se não me engano, da 1 da tarde a 1 da manhã, é isso? Isso, perfeito. Quer dizer, aí vai pegar um outro público e uma outra audiência. E isso faz com que o telespectador acompanhe o trabalho do parlamentar. É muito difícil acompanhar o trabalho do parlamentar quando passa a programação de manhã ou à tarde a pessoa está trabalhando, tem uma atividade, enfim. É muito difícil acompanhar. Agora, estando à noite, a pessoa chega do trabalho e quer ver o que o vereador está fazendo, ouvir um pouco da história dos vereadores, saber o que está sendo feito e poder acompanhar de perto. Portanto, importância total e absoluta de uma TV como a da Câmara Municipal, uma TV legislativa para o município, para a cidadania. Fernando, obrigado por ter vindo hoje ao Câmara em Pauta. Sua consideração final, fica à vontade. Agradeço a você, ao nosso caríssimo Sérgio Lessa e à Câmara Municipal de Guarulhos pela oportunidade de debater este tema. É um tema que realmente não é dos mais fáceis, porque a mídia não costuma se debater. Mas vocês aqui têm feito esse papel e eu quero deixar essa mensagem, eu acredito na comunicação da cidade. Acredito que os jornais que estão aí podem coexistir um com o outro com ética. Eu acredito que as televisões que estão aí possam coexistir uma com a outra com ética, cada uma respeitando o seu espaço, respeitando o seu trabalho e prestigiando o trabalho da outra emissora. Se nós tivermos essa relação de ética, de respeito, certamente quem vai ganhar com isso é a cidade. E se nós brigarmos entre nós, quem vai perder é a cidade, é a sociedade. Por isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos como dirigentes de fazermos o nosso trabalho e sempre, à medida do possível, prestigiarmos o trabalho do vizinho, porque é a comunicação como um todo que deve avançar, e não simplesmente um veículo ou outro. Se não tiver um ambiente favorável à comunicação, não é um ou outro que vai se dar bem. Quer dizer, vai ser ruim para todos. Agora, com uma condição favorável e os veículos se respeitando, e é isso que eu vim trazer aqui, inclusive em nome da API, Associação Polícia de Imprensa, onde sou vice-presidente, isto é o que vai valorizar a comunicação na nossa cidade e você no futuro pode ter certeza. Essa pergunta que você me fez, ela cabe. Fernando, você acha que a mídia na cidade é fraca? Essa pergunta cabe. Mas no futuro eu espero que ela não caiba mais. Obrigado, Fernando. E até por tudo que você falou, foi que a gente bolou esse programa da imprensa para tentar aproximar também, na medida do possível. Obviamente que não dá para trazer aqui todos os jornais representados, todas as rádios representadas, todas as emissoras de televisão representadas, senão a gente ia ficar até amanhã aqui com Câmara em Pauta, né? Mas a gente tentou, pelo menos na medida do possível, informar você da melhor forma, né? Claro, com a participação aqui, pelo menos, de 2 grandes jornais da cidade, também com uma TV comunitária representada aqui pelo Fernando Mauro Treza. Quero agradecer o carinho da sua audiência, lembrar que você pode assistir ao Câmara em Pauta toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, com exibição simultânea pelo nosso site também e também pela NET TV por assinatura. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se vê aqui então numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.